A paz do Senhor. Vamos regressando então para a segunda parte do vídeo da aula número 4. Protestantismo, a influência do protestantismo na cultura brasileira. Vamos falar agora sobre a influência na radiodifusão, televisão e mídias sociais. Então, a radiodifusão e as redes de televisão são muito utilizadas pelas principais igrejas. É uma estratégia a gente usar o rádio, a televisão, principalmente o rádio, né? O rádio é um equipamento bem interessante. Eu já vi pessoas confessando, pessoas que vivem sozinhas, dizem que o meu maior companheiro é o rádio. E o rádio realmente é um companheiro. Não o rádio, o equipamento, né? Mas o fato de você ter ali, poder ouvir uma música, ou poder ouvir uma palavra, o rádio é uma maravilha. É uma das maiores invenções que fizeram até hoje. Inclusive é uma invenção tão tremenda. O rádio foi inventado na década de 1920, por aí. 1920, por aí, foi inventado o rádio. E a partir de lá, muitas coisas que foram inventadas já não existem mais naquela época. Mas o rádio ele evoluiu, né? O básico do rádio é a mesma coisa, né? Não evoluiu muito, que é você falar em um lugar e a pessoa ouvir em outro mais distante. Fazer a sua voz chegar do ponto A ao ponto B, ou ponto Y, mais distante ainda, né? Essa é a função do rádio. A diferença é que hoje nós usamos o rádio através da internet, né? Hoje você pode ouvir a rádio em qualquer país, qualquer momento, né? Online aqui, ao vivo, né? Então é uma grande estratégia da igreja usar esse meio de comunicação, a radiodifusão, e também as redes de televisão. São muito utilizadas então pelas principais igrejas exatamente para popularização e divulgação do Evangelho de Jesus no Brasil. Então existem centenas podemos dizer até de milhares de testemunhos de pessoas que conheceram o Evangelho e aceitaram a Jesus, bem como receberam milagres até através de programa de rádio e televisão. Né? O primeiro programa de rádio evangélico de rádio no Brasil estreou em 26 de março de 1929, na Rádio Clube do Brasil, quando o reverendo Rodolfo Hess, da Igreja Presbiteriana, apresentou seu programa semanal de 30 minutos. Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que o pioneiro foi o pastor Roberto Mendes Rabelo, que após um teste vocal em 1943 foi eleito orador principal do programa Voz da Profecia, que na época era produzido nos Estados Unidos, né? 52 programas para serem apresentados semanalmente durante um ano. E no dia 23 de setembro de 1943, 17 rádios brasileiras transmitiram a Voz da Profecia. O fato foi comprovado em 1984 pela revista Veja, em homenagem aos 40 anos do programa. Essa Voz da Profecia é um programa bem conhecido, né? Bem famoso. Já na Assembleia de Deus, a discussão sobre a licitude do rádio para fins evangelísticos iniciou com o missionário sueco Albert Bedmer, na Convenção Geral de 1937, no estado de São Paulo. Finalmente aprovaram o uso do rádio para estes fins. No ano seguinte, a convenção chega. No ano seguinte, lá nessa convenção, chegou o missionário Niels Lawrence Olsson. Eu tive o prazer de ter aula com esse homem, né? Eu e minha esposa, pastor Lawrence Olsson. Então ele foi um dos pioneiros, trazendo uma vasta experiência radiofônica dos Estados Unidos. Ele foi missionário aqui americano em Minas Gerais. Inclusive, ele lançou o programa missionário dele lá, de rádio, lá em Minas Gerais, na Rádio Cultura de Lavras, no dia 2 de janeiro de 1955. E ele lançou o programa chamado A Voz das Assembleias de Deus. Ele tinha um sotaque bem americano. Oh, meus irmãos, bem interessante. Na Rádio Tamoio, também, todo o Brasil ouvia Lawrence Olsson. Tá? Então, ele foi vamos dizer assim, o precursor, né? Foi o pioneiro de rádio, de locutor
de programa de rádio da Assembleia de Deus foi o missionário Niels Lawrence Olson, em 2 de janeiro de 1955, na Rádio Tamoio, lá de Minas Gerais. Todo o Brasil ouviu Lawrence Olson. Então, desde então, praticamente todas as igrejas têm adotado a radiodifusão como forma estratégica de evangelizar. Hoje, inclusive, temos várias igrejas que possuem seus próprios canais de rádio com programação evangélica, inclusive 24 horas por dia. Sem dúvida alguma, a utilização da radiodifusão contribuiu significativamente para a expansão do evangelho em nosso país, bem como para a conversão de milhares de pessoas ao cristianismo. Uma coisa bem interessante, eu morava aqui no Rio de Janeiro em 1908, desde 1982, final de 82, eu morava no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro não tinha rádio FM evangélica. Só tinha rádio Copacabana, tinha uns horários que parecia que tinha programa, e tinha uma rádio que era totalmente evangélica, mas era uma rádio AM também, era a rádio Duque de Caxias, e tinha um diácono que era muito famoso da época, era diácono não sei o que lá, Nobre de Almeida, não sei o que lá, Nobre de Almeida, Fernando Nobre de Almeida, não sei, uma coisa parecida. Ele era bem conhecido, ele, né? Tinha Marilene Santiago, que cantava muito lá, passavam muitos louvores do Rosa, como é que é? Que ele cantava Homem de Branco, né? Esqueci o nome dele, não sei que lá, Rosa. E só em 1987, eu era recém-casado, eu me lembro, que surgiu a Rádio Melodia. Foi a primeira rádio evangélica, acho que do Brasil. Foi aqui no Rio de Janeiro, 1987. E foi através dessa rádio aí que eu fui fazer o seminário. Tinha uma propaganda que eles passavam lá e eu senti no meu coração de fazer o seminário em 1987. Então, eu tinha 24 anos na época. Né? Não me arrependo, foi uma benção. Bem, agora tem um problema que aconteceu também com relação a essa questão da rádio e televisão, radiodifusão, seja rádio ou seja televisão. Para começar a transmitir programa evangélico na Assembleia, falando da questão da Assembleia de Deus, para ter essa aceitação de rádio na Assembleia de Deus, já foi um problema convencional, porque havia um entendimento sobre essa questão de pecado, de ter rádio, e mais para frente aquela questão de ser pecado ter televisão. Por muito tempo, quantos irmãos não foram disciplinados porque ouviam rádio? Quantos irmãos não foram disciplinados ou até excomungados porque tinham televisão? E esses irmãos ficaram machucados, ficaram revoltados por causa disso. E como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa que era da igreja e foi vamos dizer assim, disciplinada ou foi expulsa da igreja, né, porque ouvia televisão, ouvia rádio, ouvia televisão, e agora ela vê aquele mesmo pastor que a disciplinou fazendo programa numa televisão ou no programa de rádio. Eu estou falando isso, a questão é uma coisa bem antiga, tá? Mas existem. Eu conheci muitas pessoas que foram disciplinadas porque tinham televisão, ouviam rádio. Falta de entendimento. Né? Então isso é um problema que acontecia. Tá? Então, o primeiro programa evangélico transmitido em um canal de televisão foi o programa Fé para Hoje da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 25 de novembro de 1962 na TV Tupi. Prática atualmente adotada por dezenas de igrejas brasileiras. Podemos assisti-los 24 horas por dia, sendo que algumas possuem seus próprios canais. A Igreja Boas Novas, que é da Assembleia de Deus lá de Manaus, que é do pastor Jonatas Câmara, que é o irmão do pastor Samuel Câmara, lá de Belém do Pará.
Eu tive a oportunidade de ir lá em Manaus e passei em frente a essas Boas Novas, fui lá, vi, e é enorme, né? E graças a Deus por isso. E com o avanço desenfreado da tecnologia atualmente, além de radiodifusão e das transmissões televisivas, as igrejas têm adotado todos os canais disponíveis nos meios digitais, as chamadas redes sociais, para difundirem suas mensagens, suas doutrinas, dogmas e propósitos, ou seja, estão ocupando todos os meios existentes para alcançar as pessoas. Nós devemos sim utilizar de todos os meios possíveis para difundir o Evangelho. A gente perde tanto tempo, às vezes, nas redes sociais, fazendo coisa que não deve, fazendo amenidades, né? Usando, perdendo, desperdiçando tempo para sem investir na obra. Não estamos falando do Evangelho, não estamos falando do amor de Cristo, não estamos evangelizando, estamos fazendo, como é que fala? Sacando fumaça, né? Como diz o outro. Nós estamos perdendo tempo. Então, mas nós devemos utilizar de todos os meios disponíveis, seja o WhatsApp, seja o Telegram, seja Facebook, seja o Instagram, para nós usarmos e pregarmos o Evangelho. Né? Sempre que tivermos oportunidade, coloca uma mensagem, coloca um vídeo, coloca um hino, coloca alguma coisa. Tá bom? Agora, nós estamos vendo que desde a hora que começou a nossa aula, da primeira aula lá, no primeiro vídeo, nós estamos falando dos índios, né, os portugueses chegando no Brasil, agora nós já estamos falando de internet, olha como é que nós viemos no processo, né? A evolução histórica, né? Por isso que é importante falar desde o princípio, a gente começa a lembrar lá quando desembarcou aquela primeira canoa, aquele primeiro bote lá com os portugueses fazendo sinais para os índios baixarem as lanças, porque os índios estavam com as lanças para jogar neles, e eles fizeram assim, né, com as mãos, baixa, baixa, somos amigos, né? E os índios entenderam. Aí o cara pegou, um dos portugueses pegou o gorrinho e jogou para o índio, como sinal de amizade, né? Tirou, para você é um presente. Aí o índio tirou o colar e jogou para ele, né? Aí foi se aproximando, aí começaram a trocar as coisas, trocou o espelho, aquela coisa toda. E índio gostava de espelho, né? De espelho de machado, porque os machados deles eram feitos de pedra, né? Faca também, né? Quem é que não gosta? Diferentemente dos índios lá dos Incas, né? Os índios lá da América Central, da América do Sul, na questão do Peru ali, os Incas, né? E também os maias e os astecas, que eram muito avançados, né? Tem uma cidade lá, Tenochtitlan, lá no México, né? A cidade era mais avançada que as cidades lá da Europa. Né? Quando o Hernán Cortés chegou lá, ele ficou pasmo quando ele viu aquilo. Né? E eram índios. Mas o índio brasileiro não, ele era bem diferente, ele era bem primitivo mesmo. Né? Ele não se preocupava muito, não tinha essa questão de. Uma que ele andava nu, né? Andava nu, não usava ferro, não usava metal, não fundia metais, não tinha nada, não tinha esse conhecimento. Ele era bem primitivo mesmo. Tinha sua cultura, claro, né? Mas enfim. Então, nesse meio, surgindo aqui agora televisão, surgindo o rádio, surgindo mídias sociais, o que vai surgir no meio gospel? O surgimento dos pop stars do evangelho. Né? A vaidade talvez seja o maior dos males que tem invadido os corações nesta era da igreja. Né? Porque, do contrário do que ensina o evangelho para nós temos presenciado aí o abandono da humildade por uma grande parte daqueles que possuem uma posição de destaque e às vezes até de comando das nossas igrejas. Quando a gente coloca um vídeo aqui agora nas redes sociais, né, falando dessa questão espiritual, às vezes nós colocamos um vídeo para uma pregação, seja um louvor, a gente fica preocupado para saber quantos likes nós recebemos ou quantos seguidores nós temos. Aí eu vejo que o meu irmão tem 300 seguidores e eu só tenho 2 seguidores, aí eu já entro no processo de
depressão, porque eu não consegui atingir aquela quantidade de seguidores. Olha, se você pegar aí no YouTube e fizer uma avaliação aí do conteúdo, do material, do conteúdo dos vídeos que tem e comparar a quantidade de seguidores de bons conteúdos e de péssimos conteúdos, você vai ver que dos péssimos conteúdos é milhões de seguidores. E quando você pega ali um excelente conteúdo, tem talvez dezenas ou centenas de seguidores. É porque o mundo jaz no maligno, né? Hoje o errado é certo, o certo é errado, está se cumprindo aí o Isaías capítulo 1, né? Versículo 5. Ai daquele que chama do amargo doce, doce amargo. Então nós estamos vivendo essa época, a inversão de valores. Infelizmente tem muitos evangélicos que estão entrando nessa onda. Estão muito mais preocupados com o número de seguidores. Aí ele começa com uma fala mais politicamente correta, para ser mais aceito, fala assim, ai, que coisa linda, é assim mesmo. Ele não tem aquela palavra de confronto, não tem uma palavra que vai de encontro às coisas erradas que as pessoas estão fazendo, mas não, ele tem sempre aquela palavra, né, suave, aquela palavra que faz carinho nos ouvidos. Mas a gente aprende com Jesus que a palavra dele não era assim não, né? A palavra dele era uma palavra de confronto. Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Então nós precisamos reavaliar os nossos conceitos aí com relação ao que é que nós estamos querendo nas redes sociais como igreja, como protestantes que quer influenciar positivamente na cultura brasileira, o que é que nós estamos querendo aqui nas nossas manifestações. Se nós estamos querendo seguidores ou se nós estamos querendo pregar o evangelho, falar aquilo que o Senhor quer ou que é aquilo que o povo quer ouvir. Porque nós estamos cheios de gente querendo ouvir alguma coisa boa. O evangelho é uma coisa boa, mas eles não estão querendo ser confrontados. Mas o evangelho é de confronto. E nós presenciamos centenas de pastores que se comportam como se estivesse em um show de stand-up, né? Hoje é comum aí você ver pastores aí fazendo do púlpito, fazendo stand-up, contando piadinha, né? Linguagem humorística, para prender a atenção das pessoas, garantir público e garantir agenda, né? Ao invés de cumprir a missão pastoral de ensinar, exortar, edificar a igreja com ordem, com decência, conforme nos indica as Escrituras, né? Em 1 Coríntios 1:4 e 14:4, 1 Coríntios 14:4, diz lá, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Romanos 12:1 também, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que entender que tipo de culto nós estamos apresentando para o Senhor. Hoje também nós temos aí com essa projeção das mídias sociais, do surgimento dos levitas, né? É uma outra área afetada com esse espírito mundano de esses ministérios que estão surgindo nas igrejas, ministério de dança e louvor, né? Pessoas que abandonaram aquela forma tradicional de louvar nas igrejas e começaram a inovar. E são pessoas que você conversa, talvez vai dizer que eu sou quadrado, né? Sou da antiga, eu sou da antiga mesmo. Não sou saudosista, não. Eu entendo que a igreja tem que evoluir em muitas coisas, mas existem coisas que não cabem na igreja, né? Eu não vejo nenhum momento na Bíblia, em nenhum momento na Bíblia eu vejo a dança como uma manifestação espiritual. Muito pelo contrário. Às vezes que eu vejo dança na Bíblia foram momentos em que antecederam alguma desgraça, né? Por exemplo, aquela Salomé quando dançou lá, e o Herodes, quando viu ela dançando, falou assim, me pede até metade do reino que você quer. Ela pediu o quê? A cabeça de João Batista.
Então, eu não vejo a dança relacionada com manifestação espiritual, não. Não vejo. Ah, mas Davi dançou. Davi não dançou. Na língua original hebraica diz que ele pulava de alegria. Tá? Miriam dançou, mas ela não criou doutrina, ela saiu. Os orientais eles dançam mesmo, os africanos eles dançam quando estão felizes, né? Mas eu não vejo o fato de eu criar um ministério de dança. Não estou dizendo que alguém não possa ficar feliz e sair pulando de alegria, dançando, que faça, né, para a glória do Senhor. Mas eu não posso criar um ministério dentro da igreja de dança dentro da igreja. Então isso é uma coisa que choca, né? Mas enfim. Então existem muitos aí que estão querendo inovar, imitando cantores, duplas e bandas de música mundana, se utilizando de ritmos, coreografia, pintando a igreja de preto por dentro agora, né? Luz estroboscópica. Ah, mas se não fizer assim, os jovens não vão na igreja. Eu era jovem e ia para a igreja e não tinha nada disso. E gostava de ir para a igreja, porque eu ia para ouvir a palavra de Deus e chorava. Eu e outros. Fui jovem, eu fui para a igreja jovem. Eu tinha 21 anos quando eu fui para a igreja, 22. E era feliz da vida, amava ir para a igreja. E amo até hoje ir para a igreja ouvir a palavra. Né? E outras pirotecnias, né, não convencionais que se fazem dentro da igreja. Então, a prática de usar a música como forma de louvor e adoração a Deus nos remete aos primórdios da igreja. O primeiro ministro mencionado na Bíblia foi o Jubal, da descendência de Caim, né, o ministro de música, pai de todos que tocam harpa e órgão, está lá em Gênesis 4:21. Inclusive, tem um ditado popular que diz: quem canta os males espanta. Né? Nos últimos tempos, temos notado o repentino surgimento de milhares de CDs, DVDs e shows de músicas evangélicas. Então, hoje você não vai mais para o culto. Hoje tem cantores evangélicos aí que fazem shows. Né? Show. Qual é o significado de show? Show é uma apresentação. Show é mostrar, né? Do inglês, to show, mostrar. Uma apresentação. Mas o louvor não é para apresentação. Eu não faço louvor para agradar o público. O louvor é para agradar ao Senhor. Então, uma vez que eu faço um show e as pessoas pagam para ir, isso perde completamente o sentido. Porque o louvor, quando a gente faz um louvor ao Senhor, a gente faz em agradecimento, em gratidão. É uma coisa gratuita. Né? Então, hoje o cantor gospel ele tem um empresário, né? Ele tem uma pessoa que faz a sua agenda, ele tem um agenciador. Onde que na palavra de Deus existe a figura desse personagem? Em lugar nenhum. Então veja para onde está caminhando a igreja. Nós estamos falando aqui da influência do protestantismo. Entenda protestantismo com os evangélicos. Aqueles que se dizem evangélicos, se dizem imagem e semelhança de Jesus aqui na Terra, né? Que somos nós, temos que ser. Como tem sido a nossa influência como igreja nesses últimos dias? O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo fama? É fama que nós estamos querendo? É um acúmulo de bens? É ficar rico? Olha, não foi Jesus que prometeu riqueza para ninguém, não. Quem prometeu foi Satanás, quando ele disse para Jesus, olha, mostrou todos os bens, a riqueza da terra, e disse para Jesus, olha, tudo isso aí será teu, se prostrado me adorares. Né? Então quem prometeu riqueza, fama, prazer, bens, foi o diabo, não foi Jesus. Tá? Então, estão usando aí do dom que Deus os deu. Eu não estou dizendo que Deus não tenha dado, que não sejam pessoas talentosas, são pessoas talentosas, afinadas, cantam muito bem. São pessoas que têm carisma até. Né? São pessoas até que conhecem a palavra de Deus, mas infelizmente se enveredaram pelo caminho do espetáculo, o caminho do artista, né? De ser artista, o artista gospel. E tem as exigências de artista gospel, né? Agora é o artista.
Só vai cantar se na igreja tiver mais de 100 mil pessoas. Só vai no show se tiver no camarim tiver morango silvestre com amoras da Tasmânia e, sei lá, e atum do Japão. É coisa assim, coisa besta, né? Eles ficam besta, né? Mas enfim. Então, são pessoas que não vão cantar com o intuito original de louvar e adorar a Deus, mas com mera comercialização da fé, como profissão comum, imitando o meio musical tradicional, onde o que vale é a fama, a diversão das pessoas e o lucro que produz. Está surgindo no país uma versão moderna mais liberal e classe média do crente tradicional. Esse novo evangélico é da pesada, prefere louvar a Deus em ritmo de rock ou jazz, de jeans e camiseta, seus pastores comandam shows de rock religiosos no estilo do Chacrinha. Ao analisarmos as letras também e os ritmos e produção dos shows, notamos que pouco se fala na cruz do Calvário, na salvação eterna. Quando muitos citam Jesus, as letras são dotadas de rimas bonitas, arranjos bem definidos, palavras que nos emocionam, que nos prometem uma vida boa, sucesso pessoal, profissional, financeiro e só. Não são aquelas músicas de quebrantamento, não são músicas de exaltação ao Senhor. São músicas antropocêntricas, são as músicas em que o homem está no meio. Né? Que você que foi pisado, que foi escorraçado, vai chegar um momento, você dá uma virada, Deus vai te colocar num palanque. E a sua vitória que agora vai ter sabor de mel. Né? Então, é o evangelho da revanche, é o evangelho da vingança. Todos vão ter que aplaudir você. Não, ninguém tem que te aplaudir. É necessário que ele cresça e que eu desapareça. Eu não tenho que ficar em cima de palanque. Não tenho que ficar em cima de altar. A glória é do Senhor, a glória não é do homem. Então, infelizmente, esta é a tônica, é o foco desse evangelho completamente deturpado, que está aculturado, né, relativizado nesse relativismo que nós estamos vivendo, nesse pós-modernismo, né, que tudo é relativo. Não, isso aí naquela época era assim, mas agora tem que ser uma coisa mais. Não tem que ser nada mais. O evangelho não pode mudar, o evangelho é um só. Volte para um arauto. Não nos edificam em Cristo, não chamam nossa atenção esses hinos. Há um comportamento de adoradores como os hinos da harpa cristã. Né? Não dá para comparar esses hinos de hoje com aqueles hinos da harpa cristã, aqueles hinos da antiga. A igreja, eu como da Assembleia de Deus, existem muitas igrejas da Assembleia de Deus que nem harpa cristã nem se menciona mais. Né? Não tem nada contra os outros. Existem muitas músicas bonitas aí, novas. Não tantas assim, mas tem muitas boas. Né? Bom número. Mas a harpa cristã continua sendo a harpa cristã. Né? O cantor cristão da Igreja Batista, e também tem o hinos e cânticos, acho que é da Igreja Presbiteriana, acho que é. Então nós temos os cantores também lá da Congregação Cristã do Brasil, que são músicas bem parecidas, a melodia são bem parecidas com as músicas da Assembleia de Deus, né? Mas enfim, como vimos, a música que deveria ser usada para louvar a Deus também virou mais um produto para a exploração econômica dos seguidores do cristianismo. Que o Senhor possa nos iluminar, né? E não nos enveredarmos por esse caminho aí. Heresias do Evangelho de matriz brasileira. Então nós vamos ver agora algumas heresias, né? Segundo o dicionário, heresia é uma instituição, ideia ou ideologia rejeitada pela igreja, tida como falsa. Heresia também significa aquilo que foge do consenso geral. No original grego é aeresis,
significa aquilo que foge do consenso geral, né? Que foge da opinião, que se opõe ao senso aceito pela maioria. Lá em 2 Pedro 2, 1, 3, diz: "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já desde largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita." A melhor arma contra os desvios da palavra de Deus, a melhor arma contra a Bíblia é a própria Bíblia. A melhor arma contra as heresias é eu conhecer a palavra de Deus. Se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, eu não tenho discernimento. O discernimento, ele vem... A Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Essa fé vai gerar em mim um discernimento. E o discernimento vai me causar, vai criar em mim, vai criar em mim uma segurança, que é o discernimento. O discernimento é uma segurança, que é um alarme que fica dentro de nós, para que quando a gente ouve alguma coisa que vá de encontro à sã doutrina, esse alarme dispara. Agora, se eu não conheço a Bíblia, que alarme que vai disparar? Que critério eu vou ter para julgar aquilo que eu estou ouvindo, se eu não conheço a palavra? Então, quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, fazendo dela a nossa leitura diária, nosso guia para as nossas decisões, nosso consolo, nos dias fáceis, nos dias difíceis, quanto mais a gente tiver, mais fácil vai ser a gente identificar as heresias e nós nos afastarmos delas e afastarmos outras pessoas delas também. Não se preocupe tanto com o que há de errado com os outros caminhos. Gaste tempo na palavra, meditando, estudando e se alimentando. Às vezes você quer adquirir senso crítico estudando as heresias, estudando as doutrinas do Testemunho de Jeová, dos Mormon, do Brahmismo ali, o Brahma, lá, aquele camarada ali que era um dos seguidores lá de uma seita aí que veio para o Brasil, né? E outras. É uma infinidade de heresias que nós temos hoje. Essas igrejas neopentecostais aí, que ensinam um monte de coisa, misticismo dentro da igreja. Como é que eu vou conhecer se eu não conheço a palavra? Então, às vezes eu quero estudar as doutrinas pregadas nessas heresias, mas é muita coisa. Então, quanto mais eu estiver familiarizado com o que Deus quer, mais fácil será identificar o que Deus não quer. Uma certa vez, para você entender, você sabe que a nota mais falsificada no planeta, em toda a história, é a nota de $100. A nota de $100 é a nota mais falsificada do mundo. E existem falsificações quase perfeitas, mas o especialista ele vai identificar que ela é falsa. Aí você pode perguntar, poxa, mas como é que um especialista ele identifica as notas falsas? Será que ele tem que conhecer todas as notas falsas para ele saber quais são os padrões que cada uma falsa tem? Não. Uma vez perguntaram para um grande especialista americano, lá do Banco Central dos Estados Unidos, né? Parece que ele trabalhava para o FBI, alguma coisa parecida. Era um especialista de dólar. Batia na mão dele, podia ser a nota mais perfeita, ele sabia que era falsa. Aí perguntaram para ele, vem cá, fulano, você conhece todas as notas falsas, as características de todas as notas falsas para você identificar? Ele falou assim, não, eu não conheço nenhuma nota falsa, eu só vou conhecer quando ela bate aqui. Aí perguntaram para ele, mas como é que tu consegue saber que a nota é falsa? Ele falou assim, é porque eu só conheço a verdadeira. Entendeu? Ele conhecia a verdadeira nos detalhes. Então, quando botava uma falsa, ele já via na hora.
Ele sabia minúcia por minúcia da nota verdadeira. Quando batia uma falsa que tinha, o camarada não vai conseguir fazer tudo igual. Ele falou, essa aqui é falsa, pode tirar. Essa aqui também. Podia ser a cópia mais perfeita, a imitação mais perfeita, né? Mas ele descobria porque ele só conhecia a nota verdadeira. Então, como é que você vai identificar as heresias? Basta conhecer a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João. E eu falei que em outro vídeo que conhecereis a verdade, esse verbo conhecer é um verbo piel, né? Tempo piel, da ideia de um ato contínuo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então você vai conhecendo a verdade, ela vai te libertando. Com essa verdade, ela vai te libertando. E é assim que funciona o processo. Então, como o mundo espiritual é invisível ao olho humano e difícil de se compreender devido à sua imaterialidade, a todo momento surgem falsos mestres e profetas dando sua interpretação conforme seus entendimentos e interesses pessoais. Ao analisarmos as igrejas evangélicas cristãs de matriz brasileira como um todo, nos deparamos com inúmeras heresias sendo praticadas nos púlpitos. Uma das grandes contradições que presenciamos é os evangélicos condenarem as práticas católicas de venda de indulgência, mas ao mesmo tempo vendem toalhas ungidas, canetas, sucos, entre outros objetos, que segundo seus vendedores são produtos ungidos por Deus. Então, é verdade, né, rapaz? Um dos maiores erros nossos, quando a gente faz essa avaliação das igrejas de matriz brasileira. Por que matriz brasileira? Porque são igrejas abrasileiradas. Se lembra que nós falamos daquelas igrejas tradicionais que chegaram, que quando viam um missionário americano da igreja presbiteriana, assim que ele ficava um tempo aqui, quando ele aposentava ou morria, vinha outro americano para cá. No nosso caso da Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, vieram aqueles suecos, né? O Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Eles ficaram uns 20, 30, 40 anos, os primeiros 40 anos, foram eles que levaram para frente o evangelho. Mas depois, eles foram passando para os brasileiros. Aí a igreja ficou de matriz brasileira. Não vinha gente de... Embora viessem suecos para aqui para o Brasil, mas o evangelho já tinha se espalhado, a Assembleia de Deus já tinha se espalhado. Né? E hoje, nós vamos ver que a Assembleia de Deus, o perfil dela é brasileiro. Ela não tem nada a ver mais com a igreja sueca. Né? Desde uns 60, 70 anos atrás, não tem nada a ver mais com a igreja sueca. Tanto é que aqueles suecos eles se abrasileiraram, né? Eles foram passar, a ideia deles era passar mesmo para os brasileiros, ensinando o evangelho e já mandando eles abrir igreja. Vai para outro estado, vai abrindo igreja. Né? Então nós vemos que nós temos podemos cometer esse grave erro de nós condenarmos a Igreja Católica Apostólica Romana pela venda das indulgências, que as pessoas compravam seu perdão ou a sua entrada no céu. E a gente, infelizmente, dentro das nossas igrejas, nós estamos vendendo caneta ungida, perfume ungido. Tem um camarada que vende na televisão aí um perfume de 3 cores, né? 3 tipos de perfumes de 3 cores diferentes. Tem um amarelo, um azul e um verde. Aí o amarelo é para trazer dinheiro, o vermelho é para casar desencalhadas e desencalhados, e o verde parece que é para ter saúde. Pelo amor de Deus, né? E o pior que eles vendem, o outro vende aí um pedacinho da roupa do apóstolo, é um óleo, suposto óleo que vem de Jerusalém, ou uma suposta água imunda que vem lá do Rio Jordão. Estava vendo recentemente aqui que eles estão querendo proibir dos visitantes, dos turistas que vão lá para Jerusalém, de se batizar naquele Rio Jordão, porque eles vão lá e fazem ali uma cerimônia de batismo no Rio Jordão.
Porque o Rio Jordão está poluído. E poluído sabe com o quê? O esgoto. Coliformes fecais. Mas está muito poluído mesmo. Então a pessoa está mais ou menos, quando ela se batiza naquele rio, ela está se batizando em esgoto. Mas as pessoas que vão para lá, vai naquela coisa mística, viajar hoje, eu tenho uma vontade de conhecer Jerusalém, conhecer Israel, se Deus quiser eu ainda vou lá, Deus quiser, e faço votos que você vá também. Mas infelizmente transformaram Israel hoje numa Disney espiritual, né? Virou meio que uma Disney. Então, nós temos que tomar cuidado também para não transformar aquilo ali num objeto idolátrico, né? A gente vai lá por questões históricas para conhecer, mas não vai lá para se batizar naquele rio sujo lá, né? Enfim, mas cada um com seu cada um, né? Então, basta pesquisarmos no Google que nós nos deparamos com muitas aberrações praticadas onde deveria se ensinar as sábias palavras de Jesus. Jesus diz lá em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E Jesus mesmo disse que surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Tem também essa crescente teologia da prosperidade que está invadindo as igrejas, distorcendo a palavra original, né? Mostrando que Deus é tipo um negociador. Hoje nós temos que negociar o evangelho do negócio com Deus. Não existe isso. O nosso Deus não é um negociador. Eu não vou conquistar um milagre porque eu fiz alguma coisa para Deus, ou porque eu dei dinheiro para Deus. E tem um detalhe, meu querido. Deus pode me dar ou não. Deus pode me curar ou não. Eu tenho um pai que morreu de câncer, eu orei para meu pai para Deus curar, Deus não curou. A minha mãe morreu de câncer, orei, Deus não curou. Eu tive um cisto no meu intestino, quase que eu morro. Tirei o cisto, mas quase que eu morro pelo procedimento de tirar. Deus não deixou eu morrer, estou vivo. Meu pai morreu com 55 anos. Eu vou fazer 57, agora eu vivi mais que meu pai. Eu já estou na hora extra aqui. Então, o Senhor não foi não foi da vontade do Senhor curar meu pai e minha mãe, mas o Senhor salvou meu pai e minha mãe, graças a Deus. Mas foi do agrado do Senhor, foi da vontade dele me salvar de morrer. Então Deus tem os seus planos, os seus projetos. Eu não estou aqui para ficar dizendo por que Deus salvou um, curou outro. Deus é Deus. Né? Outra coisa, a saber que nós temos uma vida eterna para viver com Deus. O que são 60, 70, 80 anos aqui nessa terra? Né? Então, se Deus quis levar, é porque Ele quis ter a gente perto dele, mais perto, mais rápido. Como fez com Enoque, né? E andou Enoque com Deus, que diz lá em Gênesis. E Deus o tomou para si. Enoque andou tanto com Deus que Deus falou assim, não, tu vai morar aí não, tu vai morar comigo. É melhor morar aqui ou morar com Deus. O apóstolo Paulo mesmo dizia, para mim eu já queria ter morrido, porque para mim morrer é lucro e o viver é Cristo. Mas como eu tenho que fazer algumas coisas para o Senhor ainda aqui, então eu estou vivendo. Mas para mim, eu queria já ter morrido, para estar logo com o Senhor. Para mim era melhor. Paulo fala isso. Né? Então, irmãos, nós estamos vivendo essa época agora da teologia da prosperidade, né? Começou na década de 70, né? Com David Copeland lá e aqueles camaradas que inventaram essa teologia da prosperidade, a teologia da barganha. Né? Então, nós não somos salvos ou as nossas bênçãos não chegam porque nós estamos negociando com Deus. E não deixa nenhum pastor te enganar dizendo que você tem que dar para você conseguir, tem que dar mais dinheiro para conseguir.
ou fica fazendo terrorismo psicológico, fazendo distorção da Bíblia, usando texto como Malaquias 3, né? Um que me roubais nos dízimos e ofertas. Essa palavra não é para a igreja, essa palavra era para sacerdote. Malaquias 3 começa lá em Malaquias 2. Não deixa os seus líderes utilizarem Joel capítulo 2 para falar que aquele que não é dizimista vai vir o devorador, o migrador, o cortador, a lacusta, como é que fala, o gafanhoto, vai comer toda a tua seara. Isso é jogar praga nos irmãos. Isso não é evangelho não, meu irmão. O crente fiel não precisa ser lembrado que ele tem que cooperar financeiramente com a igreja, porque o crente fiel, ele é fiel. Ele fica incomodado quando ele não coopera. A pessoa não vai perder a salvação porque não é dizimista. Mas todo salvo é dizimista. Todo salvo é ofertante. Todo salvo coopera com missões. Eu não consigo entender um salvo que não seja um contribuinte financeiro da igreja. Então nós não precisamos ser lembrados para fazer isso. Todo salvo coopera com uma cesta básica para aqueles que não têm, no momento que é pedido. Todo salvo coopera para pagar a luz do irmão quando ele não pode pagar, comprar um remédio para o irmão. Então nós não precisamos ser lembrados disso e não precisa se fazer terrorismo psicológico com os crentes por causa disso. Isso é coisa da teologia da prosperidade. Que o negócio dela é arranca o couro, arranca a pele, arranca o osso, arranca a carne, arranca a alma, arranca o espírito, eles arrancam tudo. O que puder arrancar da ovelha, eles arrancam. Então é uma doutrina sórdida, né? É uma doutrina sórdida, uma doutrina maligna. É aquela doutrina do Deus negociador, com muitas riquezas para nos oferecer em troca de nós repassarmos parte dela de volta aos seus corretores ungidos, que são esses líderes. Né? Negativo, irmão. Não deixe ninguém fazer, não deixe que se façam presas de vocês, não. Tá bom? A Bíblia mesmo diz que a nossa riqueza não está aqui nessa terra. Mateus 6, 19 e 20, Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Vou dar uma adiantada aqui. E fora os escândalos, né, irmão? Nós estamos falando aqui de manifestações aí dos falsos mestres, falsos pastores. Recentemente teve um pastor aí que disse que teve uma revelação na Bíblia. Ele era casado e disse que teve uma revelação que pegou lá o livro de Oséias e leu e disse assim: pega uma mulher de prostituição e adultera com ela, né? Diz que ele entendeu que era adultera, não, e adúltera. Foi até o próprio repórter que corrigiu. Ele falou assim: rapaz, é mesmo, não tinha. Aí já tinha enganado a mulher, o esposo da mulher, lá, da membro da igreja dele, e teve relação com a mulher, porque disse que estava na Bíblia, que era para ele ter uma relação e adulterar com ela. E o marido da outra consente. Então é esse meio que nós estamos vivendo hoje, né? O negócio está terrível. Outra também, um pastor mantendo relações com adolescente dentro da igreja, né? Em Manaus. Então, o próprio Romanos diz lá: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente, nos dando discernimento, para nós não sermos vítimas de heresias, muito menos reprodutores dessas heresias. Que nós possamos ter revelação das verdades bíblicas. Isso sem falar de líderes evangélicos que estão também no mundo do crime, né? Porque nós vivemos num país dominado pela corrupção em todos os segmentos. Né? E na igreja não é diferente, irmãos. A igreja não tá isenta desse mal.
Então são inúmeras as acusações desses ilícitos envolvendo liderança evangélica, né? Quanto ao mau uso do dinheiro, inclusive utilizando da igreja para legalizar dinheiro de negócios escusos e lavagem de dinheiro. Nós temos notícia de pastores que estão envolvidos com tráfico de drogas. Bom, isso não é pastor coisa nenhuma, né? Não foi pastor, nunca foi pastor. Outro fator que contribui para o descrédito do evangelho também, no nosso país, são as constantes notícias de líderes que são flagrados em ilicitudes de crimes comuns, que ora não se espera de um conhecedor dos ensinamentos da palavra de Deus, né? Crimes que vão de estelionato, roubo de carro, abuso sexual de menores, lavagem de dinheiro, né? Conforme uma reportagem transcrita aqui, eu vou botar para vocês, diz assim: recentes prisões de pastores ou falsos líderes religiosos alertaram a polícia e as congregações oficiais para criminosos que usam igrejas de diferentes denominações como fachada para cometer crime. Em 7 meses, pelo menos 3 homens foram presos acusados de estupro, roubo, receptação e estelionato, usando a Bíblia para acobertar ações no Estado. Então, irmãos, é isso aí, né? Eu vou finalizando, então. Então, nós vimos aqui nessa aula as influências do protestantismo na cultura mundial, por que não dizer, e do Brasil também, né? Mas, graças a Deus, nós tivemos boas influências também do protestantismo, nós falamos algumas aqui, né? As boas criações que nós tivemos, né? Nós temos excelentes escolas que foram criadas por evangélicos, as escolas batistas, nós temos faculdades batistas, faculdades presbiterianas como a Mackenzie, assim, que são escolas muito fortes, né? E que tiveram origem no meio evangélico, né? Nós temos a UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil, que é lá no sul, no Rio Grande do Sul. Então, todas as grandes igrejas cristãs do Brasil desenvolveram alguma atividade, né, de cunho social, principalmente como clínica de recuperação de dependentes químicos, cumprindo com seus propósitos e vocação, bem como suprindo uma lacuna de demandas sociais deixadas pelos sucessivos incompetentes e omissos governos. Então, as igrejas, o Calvino ele tinha essa visão governamental e de influência no Estado da igreja, né? Ele achava que a igreja tinha que funcionar como um ente do Estado. A igreja tinha algumas responsabilidades sociais. E a igreja tem mesmo responsabilidade social. A igreja não tem só responsabilidade espiritual. A gente peca, nós temos muito que aprender com o Calvino nessa parte aí, né? Embora a nossa confissão seja diferente, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A nossa confissão seja arminiana, mas nós temos que pegar o princípio lá em Genebra, quando ele estabeleceu ali, tirando os excessos, né, lá de Genebra, mas as coisas boas que as pessoas tinham lá em Genebra, como escola principalmente, aquele grande seminário lá que muitos reformadores saíram daquela grande academia que ele formou lá em Genebra, né? Pessoas que saíram de lá e foram levar o evangelho, o calvinismo, né, principalmente, e a igreja reformada para outros países, como a Alemanha, como a Holanda, né, países nórdicos ali principalmente. A própria igreja adventista, né, embora tenha suas diferenças com ela, mas ela tem excelentes escolas, né, faculdades, Faculdade Batista, a Assembleia de Deus tem a Faetade, nós temos a Universidade Metodista de São Paulo, aí faculdades batistas, né, a UBRA, como eu já falei, enfim. Tem uma parte aqui, mas eu já falei que é a parte de um olhar crítico ao cristianismo atual
no Brasil. Então, entre as igrejas cristãs que atuam em nosso país, observamos que as que têm origem em outros países e aqui se instalaram, mantêm suas doutrinas, seus dogmas, suas liturgias inalteradas. Porém, entre as igrejas com DNA brasileiro, com exceção da Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor e a Congregação, não conseguimos ter clareza sobre suas doutrinas. Foi aquilo que nós falamos, né? Então, as igrejas tradicionais, as igrejas reformadas, né? Entre as igrejas as que têm origem em outros países, aquelas igrejas que vieram de outras nações, né? Presbiteriana, Igreja Batista, Congregacional, Metodista, Igreja Anglicana, elas mantêm o mesmo padrão, foi o que nós já falamos. E também, com exceção da Assembleia de Deus, né, a Congregação Cristã do Brasil, a Deus é Amor, também mantém as outras, irmãos. A gente não sabe mais, não temos noção a definição do que é santo e o que é profano nesses lugares. Então, entre as igrejas originadas no Brasil, percebemos que apenas a Assembleia de Deus, a Igreja de Deus é Amor, mantém suas linhas doutrinárias coerentes ao longo dos anos, desde as suas fundações até os dias atuais. Ainda falando sobre problemas dessas igrejas, ao assistirmos às celebrações dessas igrejas evangélicas de raiz brasileira, com poucas exceções, pouco ouvimos falar na mensagem da cruz, da remissão e perdão dos pecados, de mudança de vida e de salvação eterna. Então são essas igrejas chamadas neopentecostais. Essa igreja aí do Agenor Duque, né? Plenitude do reino de Deus, aí parece que chama. É uma igreja que você vai lá, não ouve evangelho, se faz uma leitura do evangelho, já se faz uma distorção, sempre trazendo para o lado da questão financeira. Não se fala de cruz, não se fala de renúncia. Você chega do jeito que está, vai embora do jeito que está, o pior do que está. Não se fala de remissão de pecado, nem de perdão, né? Nem de vida eterna não se fala. Então, estas igrejas concentram suas abordagens nos problemas cotidianos do povo, buscam uma referência histórica da Bíblia para sustentar as suas teses e, no final do roteiro, associam os problemas vividos pelo povo, muitos deles por circunstâncias que fogem à nossa vontade de decisão, associando-se às maldições, bruxarias e feitiçaria. Então, esse aí é o argumento que eles usam. Eles pegam um texto do Antigo Testamento, distorce o texto, faz uma aplicação, faz uma exegese, né? Diferente da exegese. A exegese você extrai verdades daquele texto, daquela palavra. Né? A exegese você insere, você dá valor àquilo que está ali, dá significado, outro significado àquilo que está ali, que nem sempre é o verdadeiro. Né? Então eles fazem isso, eles alteram, modificam o texto, eles corrompem o ensino, porque o povo está passando necessidade, carências econômicas, sociais, afetivas, né? Passionais. Então eles associam aquilo que a pessoa está passando com maldição, com bruxaria, com feitiçaria, e também porque não está dando dinheiro, porque se a pessoa desse dinheiro não estaria assim. Então aí é que entra aquele comércio e aquela troca, você vai dar, você está sofrendo porque você não está contribuindo. Então, se você tiver posse agora desse sacolé da fé, que custa módicos R$ 500, a partir desse momento você vai andar com ele dentro do teu bolso e você vai ser uma pessoa próspera. Aí o incauto, que não tem discernimento bíblico, e vai entender que aquele camarada que está lá na frente, pelo fato de ter mídia, de ter dinheiro, de ser rico, de ter projeção midiática, no caso, né? Ter canal de televisão, ele vai achar que aquele camarada está falando a verdade. Nem sempre quem tem muito tempo falando na televisão está falando a verdade. As pessoas que não conhecem a Bíblia acham que pelo fato de um líder evangélico ou espiritual ter muita mídia, é porque ele está ensinando a verdade. Não é, a gente está vendo aí
que quem ensina mais heresia tem mais tempo na televisão. Essa é a realidade. Então nós encontramos esses auditórios deles lotados de pessoas com os mais diversos problemas pessoais e familiares relacionados a doenças, crises conjugais, dívidas, vícios diversos, à procura de um milagre instantâneo. Mas o Evangelho de Jesus nos apresenta, o Evangelho que Jesus nos apresenta é o contrário disso. Deus não é um servil que se faz tudo em troca do seu dinheiro. Jesus nos conclama a renunciar a nós mesmos, dividir o pão, estender a mão aos necessitados, sarar as feridas dos enfermos, alimentar as viúvas e os órfãos, e entregarmos de corpo e alma e confiar na provisão divina. Então o conceito de amor que o Mestre nos apresenta não é o amor condicional. Eu não preciso fazer alguma coisa para conseguir esse amor. Ele não bota uma condição, ó, você só vai ter a salvação se fizer isso. Não. Nós aprendemos na convivência, né, que o amor de Jesus é um amor incondicional. Independe. A palavra de Deus nos diz que ele já me amava sendo eu ainda pecador. Né? Ele já me amava. Então, com a falta de um centralismo doutrinário nas igrejas evangélicas brasileiras, passa-se a mensagem às pessoas de que elas podem adaptar a Deus às suas necessidades, customizando Deus. Então, Deus, eu não tenho que me adaptar à palavra, Deus é que tem que se adaptar à minha maneira de viver. É só o seguinte, eu só vou vir para a igreja, se eu puder ficar assim, eu vou continuar roubando, vou continuar matando, vou continuar fazendo. Não, tudo bem, amigo, desde que você dê o seu dinheiro, desde que você deixe aqui o seu dízimo, desde que você pague o seu pedágio, então você tem livre acesso àquela igreja a hora que você quiser. Mas não é assim que o Evangelho nos ensina, né? Infelizmente, se vulgarizou o Evangelho e suas práticas no Brasil todo dia. Em qualquer lugar, facilmente se registra uma nova igreja, bem como qualquer pessoa unge ou é ungida para qualquer cargo eclesiástico. Facilmente na internet se encontra promoções de eventos que ungem quem paga ao cargo que escolher, como se perante Deus isso tem algum valor, pois relata a Bíblia que Deus é o que capacita os seus. Então eles usam aí que dessa coisa que Deus é que capacita. Não, você vai ser ungido aí. Com o tempo você vai pegando o jeito para o negócio. Né? Irmão, somente a verdade do Evangelho nos liberta e vai nos garantir uma vida conforme propõe Jesus. Mas para isso nós precisamos nos convencer da importância e da urgência em ensinar a verdade em Cristo, de Cristo em nossas igrejas. Então só tem um jeito da gente mudar esse quadro da nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, eu estou falando da igreja brasileira. Porque você que está fazendo seminário aí, você vai ser aí um modificador de mente, você vai ser aí um mentor de outros que estão chegando. O meu tempo vai passar e o seu vai chegar. Onde eu for, eu tenho que continuar fazendo aí, eu tenho que ser um mentor de outros. Mas um dia o meu tempo vai acabar e você tem que dar prosseguimento a isso aí. Então nós precisamos nos convencer e convencer os demais cristãos a serem mais cuidadosos e criteriosos quanto ao tipo de alimento espiritual que nos é oferecido diariamente por todos os meios e formas. Né? Precisamos voltar ao verdadeiro evangelho e protestar. Por que nós somos protestantes? Nós temos que protestar contra esta prática nefasta no outro evangelho, né? Do outro evangelho. Esse outro evangelho que o apóstolo Paulo disse, ainda que um anjo desça do céu pregando outro evangelho, seja anátema. Veja que Paulo não exclui a possibilidade de ele ensinar o falso evangelho. Então nós temos que tomar cuidado. E ele falou para Timóteo, prega a sã doutrina para salvar tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Olha a responsabilidade. Então eu tenho que pregar o evangelho para salvar a mim quanto aqueles que me ouvem. Né? Então nós temos que protestar contra esta prática do outro evangelho. Precisamos honrar o sangue dos reformadores que se entregaram por nós na história que nós já contamos, quantos morreram, né? E dar continuidade a este verdadeiro evangelho.
Então nós temos que influenciar positivamente a cultura brasileira. Veja quanta gente sofreu nessa história todinha que nós contamos, os índios lá sendo massacrados, os negros sendo escravizados, sendo queimados com brasa, tantas pessoas sendo mortas lá na Santa Inquisição porque não negaram o Evangelho de Cristo. Lembra do Savonarola, que já tinha morrido? Quando ele morreu, mandaram desenterrar o corpo dele e queimar os ossos. Olha, porque ele defendia o Evangelho, né? O Evangelho como deveria ser. Ele era um protestante, ele era um reformador. Então, o Senhor nos convoca a nos colocarmos na brecha, irmãos, e protestar contra todo o mercantilismo, venda de indulgência, bruxaria gospel, mercenarismo, profanação da sã doutrina. E o preço a ser pago será elevado, mas com certeza nos é muito mais importante agradar a Deus do que agradar aos homens, ainda que isto custe perder a cabeça ou sermos queimados na estaca. Amém? Bom, nós já encerramos então aqui nossa aula. Só para finalizar aqui, para você, a título de curiosidade, em 2018, eu vou passar aqui a estatística de quantos membros tinham mais ou menos as igrejas evangélicas mais conhecidas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, em 2018, tinha 6 milhões de membros. A Convenção Nacional da Assembleia de Deus do Brasil, 4 milhões. A Congregação Cristã do Brasil, 2 milhões. A Igreja Universal do Reino de Deus, 1 milhão. A Igreja do Evangelho Quadrangular, 1.800.000. A Convenção Batista diz que tem 1.700.000 batistas. A Adventista, 1.600.000. Igreja Internacional da Graça, 1.100.000. A Pentecostal Deus é Amor, 845.000. Igreja Presbiteriana do Brasil, 649.000. Isso em 2016, tá? Convenção Batista Nacional, em 2017, 384.000. Igreja Cristã Maranata, 356.000 em 2010. Igreja Mundial do Poder de Deus, 315 membros em 2010. Igreja Metodista do Brasil, 259.000 em 2015. Igreja Evangélica Luterana do Brasil, 244.000. E assim termina a nossa matéria. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Espero que tenha agregado algum conhecimento a cada um de vocês. Foi um grande prazer estar uma vez mais aqui, podendo ter essa oportunidade de compartilhar um pouco mais do conhecimento com os irmãos e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor.